Professor Dr. Douglas César Lucas. Professor Dr. César Lucas é pós-doutor em Direito pela Universidade degli Studi de Roma, doutor em Direito pela Unicinos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e professor dos cursos de graduação e de mestrado em Direito na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e professor do curso de Direito da Faculdade CENEC Santo Ângelo, professor colaborador do mestrado e doutorado em Direito da URI Santo Ângelo, editor da revista de Direito em Debate, publicação no Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da UniJuí, é coordenador da coleção de Direitos Humanos e Democracia, publicada pela editora UniJuí, e avaliador do MEC. Agora, dando continuidade, e para finalizar o congresso, gostaria de chamar o professor Dr. Douglas, com o tema Resistência Identitárias em Tempos de Erosão dos Outros. Boa noite a todos e a todas. Eu não vou passar as lâminas, porque nós estamos com uma adiantada hora bem significativa, e eu quero aproveitar o tempo que tenho para fazer algumas considerações que ainda possam, depois de muitas falas, contribuir para a reflexão dos colegas. Mas eu não tenho como deixar de agradecer à instituição, na pessoa do professor Benedito e também da coordenadora do curso, dizer que é uma alegria poder estar aqui na casa pela primeira vez e de certo modo, avalizar suas palavras, professor, quando fazia referência ao meu colega e grande amigo André, de que as pessoas acabam se aproximando por uma zona de afinidade e relações afetivas muito importantes que faz com que encontros e desencontros sejam cada vez mais potentes e autênticos. Então, a reciprocidade com que o senhor mantém a relação com o colega e amigo André, de certo modo, justifica que as minhas escolhas de amizade tem ao longo da minha vida, se não todas de modo correto, ao menos por hora a gente acerta nas relações que constitui. Digo isso porque no universo acadêmico, às vezes o ambiente não é muito amistoso, né? Às vezes é muito hostil, e construir relações afetivas no espaço acadêmico é sempre bastante importante. Pois bem, eu vou fazer uma discussão a respeito do que nós chamaríamos de um discurso sobre a teoria da diversidade ou teoria identitária da sociedade contemporânea, certo? Por que eu vou falar sobre isso? Porque, a partir da democratização da América Latina, a América Latina se propôs a 3 grandes desafios. Muitos deles os colegas já anteciparam, especialmente o primeiro professor, fez referência do nosso legado histórico, do patrimonialismo, colonialismo e todos aqueles ismos que, de certo modo, para o bem e para o mal, mas para o mal sempre reaparecem de tempo em tempo, na forma de novos populismos, de fascismos, e que parece que eles reaparecem a todo tempo, no mercado, para fora do Estado e também para dentro do Estado. Então, 3 grandes desafios a América Latina se propôs, e o Brasil se propôs com a democratização, e o professor André, de certo modo, apontava. O primeiro era a questão de vamos melhorar as nossas capacidades, diminuir as nossas desigualdades econômicas. Se for um projeto, digamos assim, da nossa democracia mais substancial, mais material. O professor André aqui já nos apontou números, o professor também dizia que estamos longe de ter atingido esse projeto. A segunda grande intenção foi de construir uma democracia formalmente mais e institucionalmente mais madura, mais potente, no que diz respeito à verticalização das instituições, do respeito às instituições, do processo representativo e tudo mais. Conseguimos algumas coisas, mas ainda estamos longe de conseguir aquilo que esperávamos. O populismo que a gente tanto recoloca na política, ele também acontece no direito, e acontece potentemente dentro dos tribunais. O populismo jurídico está encampado, de certo modo bastante eloquente, em muitas e muitas decisões que agradam a população, né? Agradam a população, mas que elas são de constitucionalidade ou de justicidade bastante duvidosa.
Então, do ponto de vista da maturidade substancial, a Constituição e os direitos democráticos ainda também merecem alguns retoques. Precisamos avançar. E um outro ponto que, de certo modo, as constituições da América Latina se preocuparam, algumas mais do que a nossa, como a do Equador, como a da Bolívia, foi de construir um novo espaço, um novo tempo de mundo para algumas pautas relacionadas ao tema das minorias. Eu falo aqui especialmente da população negra, eu falo da comunidade indígena, falo dos quilombolas, eu falo das mulheres, eu falo dos gays, eu falo de todas as pessoas que comunitariamente ou individualmente, ao longo do processo constitutivo da sociedade, não só brasileira, mas eminentemente latino-americana, não tiveram vez e não tiveram voz. Certo? Então, por que eu estou falando disso e por que isso me toma de uma certa maneira? O tema sobre a diversidade não é um tema novo, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Mas, com certeza, ele é um tema que tem produzido um certo constrangimento em grande parte do mundo ocidental. Se nós verificarmos, por exemplo, as últimas decisões do governo polonês em relação aos imigrantes, se nós verificarmos a afirmação contundente do Trump, abre aspas, precisamos acabar com a loteria da diversidade e do multiculturalismo nos Estados Unidos. O Partido Nacional Socialista na Alemanha diz a mesma coisa, temos que acabar com a loteria do multiculturalismo da diversidade na Alemanha. A imigração é um desafio para o que é ser alemão de verdade. Nós temos os partidos da Liga Norte na Itália, no norte da Itália, dizendo coisas muito parecidas. Nós temos o extremismo dentro da França dizendo coisas muito parecidas e atacando desde imigrantes, negros, pessoas que exercem, abre aspas, segundo esses grupos, sexualidades consideradas, abre aspas, não adequadas aos valores tradicionais da família e vice-versa, ou aberrações de que vocês possam teoricamente refutar ou concordar. Pois bem, mas quando que o Brasil começa a tratar dessa questão mais pontual? Obviamente que esse debate não há espaço para ser feito em ambiente de ditadura, certo? Tivemos momentos de resistência, tivemos o movimento negro, que se desenvolve na década de 70, mas que tenta desconstruir algumas verdades acadêmicas, antropológicas, filosóficas, como a democracia racial, tão bem desconstruída pela Florestan, mas que era insistida pelo Gilberto Freire, da ideia do racismo científico, que perdurou muito tempo, inclusive nas escolas de medicina e de direito do Brasil. Não vamos esquecer de que Raimundo Nino Rodrigues, um grande legista e médico baiano, o professor da Faculdade de Direito da Bahia e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, dizia que o problema do Brasil, e disse isso até o século XX, não pela sua boca, mas pela quantidade de livros vinculados a Garofalo, Ferri e Lombroso, que eram legistas positivistas italianos, e dizia que o problema do Brasil era da sua bandidagem, da sua criminalidade, da sua pobreza, que o Brasil era um país de negros e um país de mestiços, e que nós tínhamos que branquear o Brasil. Ou seja, o projeto de branqueamento era um projeto de enaltecimento filosófico, antropológico, cultural, mas sobretudo epistemológico, de hierarquização das raças. Os Estados Unidos conseguem colocar uma de um lado do outro e proíbe o casamento justamente por isso. As famílias exigem certificados de eugenia nos Estados Unidos para autorizarem casamentos. E a lei de segregação só vai desaparecer naquele país na década de 50 e em alguns países só na década de 70, como na Carolina do Sul, que proíbe o casamento entre brancos e negros até aquele período. Então o Brasil não tinha como fazer uma discussão muito anterior. A Constituição de 88 permite aos poucos fazer isso. E por que esse debate hoje está criando um ranço muito grande no Brasil, mas não só no Brasil, em outras partes do mundo também? Vamos lembrar algumas coisas do problema da teoria da identidade, o problema da teoria da diversidade. Primeiro, a identidade em si mesma não é uma categoria simples. Tem um antropólogo italiano chamado Francesco Remotti. Ele tem 2 livros, não temos tradução em português, um se chama Contra a Identidade e o outro se chama Obsessão Identitária. E ele faz uma crítica contundente ao conceito de identidade. Ele diz o seguinte: a identidade é uma categoria que se alimenta do seu oposto. Ela exige ambivalência, ela inclui excluindo e ela exclui unindo. Ou seja, para que eu seja eu,
num conceito de não alteridade, eu preciso refutar tudo aquilo que não seja eu. Ou seja, identidade é uma relação de presença entre ser e não ser, quando ela é vista de modo absolutamente ortodoxo. E ela fora sempre assim, porque o primeiro conceito de identidade é um conceito de Parmênides, A igual a A, que quem já trabalha muito bem esse conceito é o Heidegger, um livro chamado Identidade e Diferença. Ou seja, a identidade nasceu para falar mais do mesmo. Hoje que a identidade constituiu um caráter mais positivo, um caráter até inclusivo, mas as suas facetas denegatórias voltam à cena de tempo em tempo. E vou falar um pouco desse itinerário no Ocidente, porque nós não temos muito tempo. Se nós pegarmos a história do Ocidente, a ideia de igualdade e a ideia de diversidade nunca foi um valor positivo. Qual é que era o valor determinante do ponto de vista ocidental grego, inclusive? Nós somos, por natureza, desiguais. Isso está em Platão, isso está em Aristóteles. Nós não somos feitos da mesma matéria, não somos feitos do mesmo metal, não temos as mesmas virtudes. Em que pese possamos ser ensinados, diria Platão, as pessoas não aprendem do mesmo jeito. Ou Aristóteles chega a dizer que as pessoas nascem com essências distintas. É como aquele conceito que alguns ainda advogam, que algumas pessoas nasceram para mandar e outras nasceram para obedecer. Nós associamos a ideia do natural, né, a ideia da physis grega, a ideia de ordem, de correto, de justo. E tudo aquilo que foge da ordem do natural é uma aberração. No direito isso funciona como crime, na religião funciona como pecado e na sociedade como imoral. Não é à toa que muitas vezes a gente conversando com as pessoas assim, no senso comum, as pessoas dizem: mas Douglas, essa relação essas duas pessoas, ela não é natural. O que estão dizendo as pessoas? Ela não é certa, ela é errada e portanto ela tem que ser desautorizada, ela tem que ser desconstituída. O natural ainda está muito presente no discurso do senso comum como algo da normalização da desigualdade. Gostaria de lembrar que isso está em Mussolini, mas isso também está em Hitler. Hitler achava, quando a professora André falava, Hitler dizia que a democracia era uma fraqueza, porque claro, os grandes ícones de Hitler eram Mussolini e era Stalin, né? Tanto é que tanto Mussolini e Stalin vão dar armas, vão dar tanques, vão dar aviões para Franco tomar o poder e dizer: a democracia, tanto francesa quanto inglesa, é uma merda, não estão crescendo economicamente. Quem é que está bem? Quem está bem são os partidos, são os países que têm pulso forte. Então a democracia não é uma coisa boa. E ela nunca foi uma coisa boa, mesmo até praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Os países do mundo todo não constituem a democracia como um valor. Pois bem, voltando ao que eu dizia antes, a desigualdade era considerada normal. Então, não há injustiça entre um escravo e um homem livre, porque o escravo, ele é escravo. Um homem livre é um homem livre. A sua natureza o constituiu. Então, tratar todo mundo como igual não é uma coisa necessariamente positiva para os antigos, mesmo entre nós ocidentais. Nós construímos um longo caminho, que poderíamos aqui falar muito tempo sobre isso, ao longo da Idade Média, do humanismo cristão, algumas resistências dentro da Reforma Protestante, algumas discussões entre teólogos resistentes, como Marcílio de Parra, Francisco de Vitória, Francisco Soares, alguns anteriores a eles, ainda Pico de la Mirandola, que começam a desteologizar a função política, o nascimento do Estado. Isso está na arte, isso está na arquitetura, que começam a dar uma virtude ao indivíduo independentemente da composição orgânica e coletiva que ele estabeleça. Não vamos esquecer que as sociedades antigas e medievais são sociedades orgânicas, elas são sociedades comunitaristas, elas não são sociedades liberais, não são sociedades individualistas. Não existe direito individual no direito romano, não existe direito subjetivo no direito romano. O direito subjetivo é um direito do final da Baixa Idade Média. Ou seja, o direito é um estatuto. Você participa do estatuto, você tem direito. Se você não participa do estatuto, você não tem direito. Ou seja, a ideia de que a voluntas, a ideia de que a vontade tua possa incidir na capacidade de exercício de um direito, isso é desconhecido no mundo antigo e é desconhecido entre o mundo medieval. A ideia de que nós somos individualmente potentes, ela só se consolida, e vocês já estudaram em ciência política, em outras disciplinas,
praticamente se consolida com os contratualistas, que vão dizer com uma certa potência, desteologizando o debate, que por natureza, e aqui eu estou dando um salto bem arriscado, porque eu estou cometendo aqui excessos, que eu não deveria cometer em um outro momento, de que nós somos por natureza não desiguais, mas que nós somos por natureza igual. Se vocês forem verificar, tanto a Declaração Francesa, quanto a Declaração Americana, lá de 1789 e de 1786, ambas estão escritas: somos, por natureza, titulares de direitos naturais. Então a igualdade começa a ocupar o seu lugar. Vou fazer um parênteses aqui. Talvez aqui, que o mundo ocidental comece a se separar do mundo não ocidental. Primeiro que nós somos frutos do cristianismo, todos. E o cristianismo abre uma porteira que outros lugares não permitiu abrir. Isso não nos torna melhores. Isso não nos torna piores, isso nos torna diferentes. Nós temos uma forma de ver racionalidade, nós temos uma forma de ver algumas categorias que talvez não nos faça perceber com um certo contentamento algumas experiências comunitaristas do islamismo, por exemplo. Mas é o que eu não estou fazendo juízo de valor sobre como se constituiu essas experiências em outros lugares. Porque nós também temos experiências comunitaristas que vivem até hoje no Brasil. Os índios, por exemplo, do Alto Xingu, do Norte, vivem de forma comunitária. Eles não têm conceito de propriedade individual. Eles não podem nem pintar o corpo, seu corpo, a partir dos seus conceitos individuais de estética. O conceito de pintura no corpo do índio é um conceito comunitário. Ninguém de vocês vai dizer o que vocês pintam no corpo de vocês. Por outro lado, o índio não pode dizer o que pinta no seu corpo, porque ele é um pedaço de uma comunidade. Nós também já fomos assim. Nós também fomos assim na Idade Antiga e fomos assim na Idade Média, durante muito tempo. Resistências existiram, é verdade, mas elas não foram suficientes para fazer uma grande ruptura que a modernidade permitiu fazer. E que não é associada ao conceito do capitalismo, ao conceito da liberdade, ao conceito de igualdade, que aí começa o debate. Esta igualdade, naquele momento, é uma igualdade formal, é uma igualdade do homem burguês, é uma igualdade do homem macho, é a igualdade do heterossexual e é uma igualdade do cristão. Tanto que a igualdade formal que entra nos textos constitucionais não permitiu, por exemplo, que as mulheres votassem até o século XX, não permitiu acabar com a escravidão durante os próximos 100 anos, não permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tinha uma relação de proximidade e acolhimento com as comunidades originárias. Tanto que nós tivemos experiências, especialmente da Gugê, que foi tentar fazer uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã na França, e você sabe o que aconteceu com ela, né? Essa declaração aqui é para homem, para macho, heterossexual, burguês, branco, europeu. E as mulheres não estão aqui. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Ela acabou sendo morta por conta da sua ousadia. Mesmo o movimento sufragista feminino, do inglês, não vai fazer grandes discussões sexuais na Inglaterra no século XIX. Ele vai despedir voto, direito para ser votado e para ser votado, da alta elite das mulheres inglesas. Não há uma discussão complexa sobre o feminismo naquele momento, que só vai nascer na década de 30, 40 com a Simone, e vai ser amplamente sofisticada com a Butler, com a Judith Butler. Certo? É um debate mais complexo, que o Brasil, de certo modo, está também polulando, né? E nós estamos meio que aprendendo a tatear com essas questões. Então a igualdade começou a se tornar uma categoria complexa. Aí o que acaba acontecendo? Não é à toa que essa igualdade ela é altamente criticada por autores marxistas e não marxistas. O Marx mesmo que fez uma crítica contundente à chamada tradição de direitos humanos liberal. A questão judaica é um indicativo claro disso. Ou seja, direitos humanos não vai funcionar porque dentro do capitalismo não é para funcionar mesmo. Ele nasceu para isso, nasceu para ser liberal, nasceu para ser burguês. Ele não vai homogeneizar, ele não vai dar direito para todo mundo. Tem muitos outros autores que fazem essa crítica. Eu faço a crítica no Brasil, utilizando autores marxistas e neomarxistas, porque a América Latina tem uma coisa muito mal resolvida com a tradição de direitos humanos, porque ela acha que é coisa de esquerdista e comunista. Tanto que no Brasil, a palavra direitos humanos só vai ser associada aos partidos de esquerda por conta da igreja, que começa a defender nas teologias a ideia de que as pessoas não podem ser torturadas e não podem ser presas. Se vocês pegarem nas dissertações de mestrado da década de 70 até a década de 80, das nossas pós-graduação brasileira até o início da década de 90, você vai ter, ou você era um liberal ou você era um marxista. E aquelas teses de direitos humanos não apareciam nas pós-graduações de direito do Brasil. Não tem.
Porque falar em direitos humanos era uma coisa meio mas é uma categoria meio liberal, o liberalismo no sentido um pouco mais negativo, que hoje as feministas, até de esquerda, se associam ao liberalismo sem qualquer tipo de problema. Algumas delas, né? Então, bom, surge a ideia, não, a única forma de resolver o problema da igualdade é fazer a revolução. Certo? É fazer a revolução, tomar o Estado, porque o Estado é necessariamente burguês. E bom, e aí outras tentativas se colocaram. Vejam que a literatura até nos ajuda a entender um pouco isso. Tem um livro que eu gosto muito, que é Germinal, não sei se alguém já leu, é um livro de literatura realista francesa, do Émile Zola. Ele é filho de italiano, mas é na França, então na Itália eles dizem que ele é Zola, porque os pais são italianos. Mas ele nasceu na França, então lá na França se diz Zola, né? E se chama Germinal. E é um retrato de que o negócio não funcionou. O negócio não funcionou. As fábricas, as usinas de carvão os trabalhadores estão trabalhando 15 horas por dia, e diz, olha, esse negócio de direitos aí, humanos, essa ideia aí, ela não estava retratando, e ele escreve isso no final do século XIX, 100 anos depois da Revolução Francesa. Então começa a se questionar, de um ponto de vista distributivo, a igualdade, e que para a extrema esquerda, e aí vejam que logo na sequência, nós temos aí o nascimento do anarquismo, o anarcossindicalismo, o direito do trabalho, os partidos socialistas, o próprio comunismo início do século XX. Olha, o jeito de resolver o problema é enfrentar, construir uma nova estrutura. Pois bem, nisso surge uma divisão seguinte: para melhorar a vida das pessoas, nós temos que resolver o problema econômico. Nancy Fraser, uma filósofa americana, vai dizer que foi o momento em que todo mundo achava que resolvendo o problema nos sindicatos resolvia todos os problemas. Só que aos poucos começou a se perceber, e aqui eu estou dando mais um pulo, que nós não somos só operários e não somos só burgueses. Nós somos mais coisas do que isso. E tem que resolver só o problema econômico, não resolvia tudo. Aí alguns membros, alguns acadêmicos, mas também alguns líderes, começam a fazer uma discussão um pouco mais potente, não menos marxista, mas redirecionando dentro do próprio capitalismo algum tipo de demanda. Um autor em particular eu chamaria atenção, ele é um filósofo, sociólogo, eu colocaria entre os dois, que é o André Gorz. Não sei se vocês já ouviram falar dele, é importante para quem faz estudos marxistas. Ele escreveu um livro chamado Adeus ao Proletariado, onde ele começa a dizer, olha, a fábrica é importante, existem operários e burgueses, mas os operários não são todos iguais. Tem mulheres, tem negros, tem ateus, tem protestantes, tem gays. Ele não diz com todas essas palavras. E um livro depois, do sociólogo Alain Touraine, que é a Sociedade Pós-Industrial, que começa a dizer, falar só de distribuição econômica, distribuição de renda, transformar o Estado em um agente de movimentação só econômica, vai deixar de fora alguns grupos que não foram atendidos pelo conceito de igualdade formal que já tinha sido anunciado pelas revoluções liberais. Quando é que nós começamos, portanto, a reivindicação muito potente desses grupos? De forma mais organizada, depois da Segunda Guerra. O movimento negro dos Estados Unidos, o movimento feminista francês e muitos movimentos europeus começam a dizer, olha, aquela igualdade formal, aquela igualdade majoritariamente formal, homogeneizadora, ela está me desconstituindo, ela está me descaracterizando. E, portanto, eu quero agora lutar para que a minha condição de diversidade, de diferença, de diversidade, tenha lugar dentro da democracia, mas tem lugar, sobretudo, dentro da substancialização do conceito de igualdade. Esta palavra, diferença, ela começa a ganhar uma potência distinta. Sem querer filosofar demais, apesar de que deveria, porque nós estamos dentro de um evento de filosofia, teve um autor importante chamado os pós-estruturalistas franceses, vamos dizer assim. Depois vocês procuram lá quem são, mas eu chamaria a atenção de um em particular, do Deleuze e do Derrida, que vão dizer que nós podemos entender que há uma construção discursiva sobre as palavras, sobre os conceitos do feminino, de qualquer coisa que seja,
que podem, de certo modo, criar novos horizontes de sentido e lugar do mundo para os sujeitos que carregam aquele tipo de designação. Isso já estava presente, em certa medida, no conceito da Simone, não com a potência que depois os pós-estruturalistas vão dizer. Ou seja, não é só discutir estrutura, não é só discutir a distribuição econômica. Tem questões que são questões mais complexas, que são questões simbólicas. Por exemplo, mulher não é apenas um conceito biológico. Refundar o papel da mulher é refundar o próprio conceito do que seja ser mulher. É reestruturar o alcance simbólico da palavra mulher, do que ela carrega biologicamente, sexualmente, produtivamente e todas as perspectivas que o corpo feminino potencializa. Separa-se biologia de cultura. Essa é uma discussão muito complexa hoje, porque se vai se falar em qualquer ambiente desprotegido, o cara tem que se cuidar, porque as pessoas, de certo modo, têm uma dificuldade, às vezes, aquelas pessoas que não estão habituadas com essa linguagem, de achar que você está querendo dizer que as pessoas possam ser ensinadas a ser aquilo que elas não querem ser. Isso não é possível. O que nós estamos dizendo, e como é ser dito, é que as pessoas podem ser muito mais coisa do que as palavras previamente estabelecem sobre elas. E que há discurso, e o discurso é poder, o discurso é narrativa. Então, esse debate aflora e ganha potência, muita potência. Então, vejam vocês o que acaba acontecendo. O movimento negro tem uma grande organização, isso vai acabar com um conjunto de debates nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre legislou sobre questões raciais. O Brasil nunca legislou sobre questões raciais. O Brasil não legislou somente o fim da escravidão. Tem uma legislação sobre tipificação racial na década de 50, a Lei Afonso Arinos, e depois vai ter o Estatuto da Igualdade Racial no século XXI, e a Lei de Cotas, e deu. Porque nós achávamos que todo mundo era um pouco negro, né, professor? Todo mundo era um pouquinho negro, no jeito de andar, na alma negra, no conceito de Gilberto Freire. Então, se todo mundo é um pouco negro, não precisa fazer política cotas para negro. Certo? Então, nós nunca entramos nessa questão. Vejam, o Brasil tem a Constituição de 88 prometendo igualdade, um item sobre a questão racial, da questão da cultura e tudo mais. Nós, até 2010, não tivemos uma legislação que discutisse potencialmente isso. Quem tinha foram as universidades. Nós tivemos a UNB, tivemos a UERJ, que em 2004 tiveram iniciativas próprias de criar cotas. O que aconteceu? Um partido político de extrema-direita entra com uma ADPF, a 186, que discute, não pode ter cota porque ela fere o conceito de igualdade. O que diz o STF? O STF diz: a igualdade não é só formal, a igualdade é material. Dentro do conceito de igualdade é uma dimensão sobre diversidade, sobre diferença. O que começa a aparecer no Brasil? Começa a aparecer no Brasil um conceito novo dentro da tradição jurídica constitucional, que é a diversidade da nossa gente, do nosso povo, da sexualidade das pessoas, da cor das pessoas, não importa. Ou melhor, importa no sentido positivo, porque ela é constituinte do sujeito. Nesse sentido que o Deleuze fala que a diferença não é apenas uma coisa que separa isso disso. A diferença ela é ontológica, a diferença é ela mesma uma coisa. A diferença me constitui. Eu só sou o que sou na medida que eu tenho uma relação autêntica com o outro. A diferença do outro não constitui apenas o outro, ela me constitui. E, portanto, deixar a diferença para fora, jogar para longe, além de ser antidemocrático, é uma inutilidade, porque essa potência agressiva na presença do outro sempre vai dar um jeito de aparecer, seja no outro, seja em mim mesmo. O Nietzsche tinha uma frase sobre identidade que ele não era muito otimista sobre identidade. Dizia: nós não somos identidades por muito tempo, porque a nossa identidade é precária. Nós não somos nós mesmos por muito tempo. Não somos nós mesmos em 5 anos de vida. Nós mudamos. A identidade, portanto, ela é constituinte sempre. O que acaba criando uma grande dinâmica. Eu acho que estou indo para o fim, né? Eu não sei, eu me perdi no horário, me desculpem aqui, pessoal. Posso ficar mais 5 minutinhos para concluir meu raciocínio? Que era, com a sociedade, o professor já fez referência, essa sociedade
hiperindividualizada que começa a nascer com o neoliberalismo, com as redes, com acesso à comunicação, que é a sociedade pós-industrial, que nós nos tornamos aquilo que um sociólogo, o Stuart Hall, chama de... Nós nos tornamos identidades múltiplas. Nós somos trabalhadores, mas nós somos pais, mas também nós somos gays, mas também nós somos héteros, mas também nós somos judeus, nós somos negros, nós somos índios. Então nós temos identidades múltiplas, vai dizer. Essas identidades múltiplas, elas começaram a erodir o conceito de comunidade. Ou seja, a sociedade contemporânea, ela tem poucos projetos comunitários. A sociedade liberal praticamente erodiu a relação com o outro no conceito de comunidade. Eu costumo dizer que as redes sociais, elas tentam fazer uma leitura terminológica. O Orkut oferecia uma comunidade para quem não tinha. O Orkut dizia, qual é a tua comunidade? E o Facebook, ele é muito mais sarcástico, ele te oferece amigos. Numa sociedade onde você não tem amigos. E você tem 1000 amigos, tem 500 amigos. Numa sociedade altamente hiperindividualizada, numa sociedade onde que os projetos de comunidade, eles desapareceram ou estão desaparecendo. Os grandes projetos de família desaparecem. Você imaginar que na nossa família, lá minha família, a minha avó teve 16 gestações, a minha avó, como ela dizia, vingaram 14. Certo? Hoje nós estamos falando de uma hiperfamília, que lá no interior onde a minha avó morava, o nome do lugar tinha o nome da família. Você tinha a comunidade evangélica, na nossa região era uma comunidade evangélica e tinha uma comunidade católica. E lá que se decidiam os grandes temas públicos. As famílias reduzem as potências. As religiões se transformam em quase que seitas, porque elas não estão mais preocupadas com a morte, elas estão preocupadas com a vida. Ou seja, as religiões nasceram para resolver a morte. O que acontece depois que tu morre? Agora elas não se preocupam mais com a morte. Ou seja, nós reunimos porque nós temos identidade, nós temos objetivos comuns e estamos reunidos aqui porque nós temos a mesma intenção, mas que não porque fazemos parte de uma comunidade religiosa. Nós não conseguimos ver, muitos não conseguem mais ver isso no Estado. E alguém pode dizer, não, mas o regime de Estado estabelece a democracia. Aí o filósofo sul-coreano germânico, Byung-Chul Han, ele vai dizer assim, como é possível fazer democracia quando duas situações são impossibilitadas? A primeira, narcisismo pleno. Há espaço para a democracia numa sociedade altamente narcísica? Há espaço de comunidade onde o eu é mais importante do que qualquer coisa? Segundo, há espaço para a discussão do acolhimento, da resistência potente quando o outro não importa? Não é que o outro tem que concordar comigo, não é que o outro tem que gostar de mim, porque o outro é diferente mesmo, ele se constituiu assim, eu me constituí assim. Mas que politicamente, juridicamente, nós temos uma obrigação política e jurídica de manter o respeito constitucional com a liberdade do outro. Do outro. Então, o que nós estamos, de certo modo, dizendo, e aí agora para concluir, de que não será possível construir grandes resistências se nós produzirmos aquilo que a Judith Butler, uma psicanalista francesa, também filósofa, chama de narcisismo das minorias. As minorias não podem fechar em torno de si, mas também as minorias não podem calar-se. Elas precisam colocar a pauta na mesa. O que se avizinha para os próximos tempos é um tempo de aprender a colocar as coisas nos seus lugares. E quem que vai dar o itinerário de colocar as coisas nos lugares? É isso que o professor André disse. Nós temos uma Constituição, nós temos algumas regras, nós temos algum senso de política mínima, nós temos uma concepção democrática. Se nós entendermos que esse é o caminho da democracia constitucional, alguns acolhimentos serão necessários. E algumas resistências, obviamente que também serão. Porque aqueles que ficaram calados não estão com vontade de calar-se.
Aquele que não foram vistos não estão querendo voltar para a aniquilação visual epistemológica. Não querem ser novamente colonizados pelo mando do outro, pelo corpo do outro, pela sexualidade do outro, pela religião do outro. Portanto, a democracia, como potência de projeto, é defender a possibilidade de forma livre todos exercermos de modo autêntico as nossas potências sexuais, religiosas, porque sem isso não há espaço democrático. Não há espaço democrático sem o outro, independentemente da diferença que esse outro carregue, porque é esta diferença que, de certo modo, alimenta a minha. Não se esqueçam que em latim, communitas tem como antônimo immunitas. É aquilo que isola o estranhamento e joga para fora. Nós precisamos construir um espaço juridicamente democrático que imunize a diferença aniquiladora, aquela que nega a outra, o outro, na sua autenticidade. Mas em hipótese alguma, nós podemos, e não temos esse direito, não porque eu quero, mas porque a Constituição nossa diz, de imiscuir-se na constituição discursiva, desejante e falante do sujeito que se constitui. O Brasil e o mundo estão vivendo isso de perto, no que diz respeito a negros, imigrantes, mulheres, gays, índios. Nós temos que colocar definitivamente esta agenda na mesa. Vamos separar arestas para um lado e para o outro, mas a democracia se faz necessariamente assim, pela possibilidade de termos a plenitude da palavra, a plenitude do diálogo, mesmo que ao final do diálogo saiamos às vezes derrotados e às vezes ganhadores do discurso e das escolhas, mas não porque o discurso é meu, não porque o discurso é teu, mas que é um discurso que a Constituição permite que seja eleito. Eu peço desculpa por me acelerar e perder um pouco da organização da minha fala, para não, de certo modo, tornar ainda mais cansativa a minha colocação. Espero ter contribuído e agradeço imensamente, apesar do adiantado da hora, que vocês tenham se mantido atento ao que eu tinha a dizer. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigado, professor Douglas, pelas considerações, embora rápido, muito profundas. E encerrando então, portanto, hoje, o primeiro Congresso Nacional de Filosofia e Direito, e agradecer a mesa toda pelas considerações, foi de grande contribuição para nós e para todos os nossos alunos e para a comunidade que veio assistir. Então, encerro hoje o Congresso. Muito obrigado.